Um dos assuntos complementares dentro da climatologia é uma análise, um tanto quanto complexa, uma compreensão um pouco mais elaborada da chamada zona de convergência intertropical e aproveitando para expandir isso para a circulação geral dos ventos fora da região intertropical. Então vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos. Tem uma chamada zona de convergência intertropical, sigla ZCIT, ZCIT, como alguns falam, depende do quê? Do fato de que nas áreas tropicais, entre o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o de Capricórnio no hemisfério sul, nós temos uma variação de temperatura e pressão por conta do movimento de translação, lembra dele? O Sol está aqui no centro e a Terra realiza o movimento de translação. Então existe um momento que é chamado de solstício de verão do hemisfério norte, em que os raios solares incidem mais perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, enquanto que na outra época do ano, que é o final do ano, em dezembro, existe o solstício de verão do hemisfério sul. Então vamos relembrar, que quando é 21 de junho, no meio do ano, a data nem sempre é 21, pode variar um pouquinho, mas por volta desse dia, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, enquanto que no dia 21 de dezembro sobre o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Então isso obviamente faz com que a temperatura aqui nesse ponto fique mais elevada por conta da incidência maior, incidência de raios solares mais próximo do ângulo perpendicular. Isso logicamente altera a pressão, porque tratando-se de um sistema aberto, temperatura e pressão são inversamente proporcionais. Com isso, a região do Trópico de Capricórnio tem temperaturas mais baixas e, portanto, aumenta-se a pressão atmosférica. E no outro momento, em dezembro, é o Trópico de Capricórnio que vai registrar temperatura mais alta e pressão menor, enquanto que o Trópico de Câncer, temperatura mais baixa e pressão maior. Então, nesse dia 21 de junho, o Trópico de Câncer é o local de convergência dos ventos. Por quê? Sopra do Trópico de Capricórnio para o Trópico de Câncer. Então, os ventos convergem para lá. Bom, e durante a época de dezembro, quando acontece o solstício de verão do hemisfério sul, a data nem sempre é essa, mas por volta desse dia, é o Trópico de Capricórnio que recebe ventos provenientes do Trópico de Câncer. Então, ele passa a ser a zona de convergência dos ventos. E lembrar que nas regiões extratropicais, o que nós temos? Que os ventos sempre soprarão dos polos para os trópicos. Por quê? Porque os polos são áreas muito frias, tá certo? Enquanto que os trópicos vão ter temperaturas mais elevadas. E quando for setembro ou março, quando acontecem os chamados equinócios, aí é o seguinte, não é nem o Trópico de Câncer, nem o Trópico de Capricórnio, mas sim a linha entre eles, o Equador, que é o local de convergência. Então, essa zona de convergência ela fica se alterando, ela não fica fixa. A cada época do ano ela vai estar num lugar diferente entre os dois trópicos. E quando chegar em março e setembro, ela coincide com a região próxima ali do Equador. E lembrar que nas regiões polares a temperatura é sempre baixa, sim, portanto a pressão lá é sempre alta e com isso sempre teremos ventos saindo das regiões polares em direção às regiões tropicais. Vamos tentar ampliar um pouco isso aí e vamos colocar o seguinte. Então aqui nós temos o planeta Terra, tá certo? Segundo uma visão alinhada com o Greenwich. Então quando for outono e primavera são as chamadas estações mesotérmicas, que não fazem nem muito calor nem muito frio, nem no hemisfério norte nem no hemisfério sul. No outono, as temperaturas vão ficando a cada semanas, cada mês um pouco mais baixas e a primavera um pouco mais alta, mas são as estações intermediárias. Então, traçando aí os chamados paralelos especiais, o zero, que é o Equador, aí, próximo do Trópico de Capricórnio, tem o 30 graus sul. Então, não é exatamente no trópico, mas é bem perto. No trópico é 23,5, diferença dá menos de 7 graus. Então, 30 graus sul, 30 graus norte, mais ou menos nessa latitude, nós temos essa linha, que é um paralelo. E na casa dos 60, próximo do círculo polar, que é 66, então nós temos as chamadas áreas onde as pressões podem sofrer alterações. Vamos lembrar o seguinte, que as áreas frias, por conta da latitude, como aqui no extremo norte da Terra, no extremo sul, apresentam pressão muito alta. Então, uma pressão muito alta, colocar aqui representando duas setinhas, mas é que a pressão nessas áreas são muito altas.
Já o Equador é uma região que normalmente é quente, principalmente nessa época do ano, que é onde o Sol está incidindo próximo a essa linha. Então a pressão tende a ser muito baixa por conta da temperatura muito alta. Lembrar que tratamos de um sistema aberto e com isso a pressão e a temperatura são inversamente proporcionais. As áreas na casa dos 30 graus, tanto no norte quanto no sul, vão apresentar pressões mais elevadas, porque a temperatura não está tão alta quanto aqui. É uma pressão alta, mas não é tão alta quanto aqui. Então, das áreas de alta pressão, sempre vai ter vento saindo. Para onde? Para as áreas de baixa pressão. Com isso, podemos ilustrar da seguinte maneira. Das regiões polares, sopram ventos para as regiões na casa dos 60 graus. E da região próxima ao trópico, na casa dos 30, sopra vento para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. Isso acontece no hemisfério norte, acontece também no hemisfério sul. Então existe um certo equilíbrio, né? A circulação dos ventos converge para a região do Equador, os ventos tropicais, e aqui nas regiões fora dos trópicos, os ventos convergem para a casa dos 60 graus de latitude, mais ou menos. Então esses ventos, eles têm nomes. Vamos dar nome a esses ventos. Esses ventos que sopram na região entre os dois trópicos, Câncer e Capricórnio, convergindo para o Equador, são chamados de ventos alísios. É o nome que é dado para eles. Alísios de nordeste no hemisfério norte, de sudeste no hemisfério sul. Por quê? Ele faz um giro, né, no sentido aqui anti-horário no hemisfério norte, no hemisfério sul, aliás, e no sentido horário no hemisfério norte. E converge. Então o vento vem do nordeste para o sudoeste, o vento vem do sudeste para o noroeste. Então a origem dele é sudeste, destino é noroeste. A origem é nordeste, destino sudoeste. Bom, então são os chamados ventos alísios. Agora, esses ventos aqui, ó, os que estão em seta verde, observe que eles sopram sempre do oeste para o leste. Por isso que é dado o nome deles de ventos de oeste. Porque eles tendem a contrariar a lógica, porque normalmente a Terra faz um giro do oeste para o leste, e, portanto o vento faria um sentido oposto. Esses ventos eles contrariam, eles sopram do oeste para o oeste. Então, os chamados ventos de oeste. Essas setas azuis que têm origem nos polos são chamadas de ventos polares. Então, nessas duas épocas do ano, outono e primavera, lembra quando que é outono para quem vive no Brasil? O outono começa no final do mês de março, vai até o final do mês de junho. Isso coincide com a primavera no hemisfério norte. A primavera no hemisfério sul, aqui no Brasil, começa no final de setembro, vai até o final de dezembro, que coincide com o outono do hemisfério norte. Bom, agora, quando for verão e inverno, como é que será essa circulação? Vai ser exatamente assim? Não, por quê? Porque o Equador deixará de ser a região de menor pressão atmosférica, porque não vai ser a região mais quente do mundo. Então vamos ver agora como é que se comportam esses ventos no verão do hemisfério sul. Verão, temperaturas elevadas. E no hemisfério norte, portanto, nós teremos o inverno. Então, traçando aqui os paralelos de 0, 30 e 60 novamente, podemos dizer o seguinte: por se tratar de verão no hemisfério sul, é o hemisfério norte que está muito frio. Então as temperaturas serão mais baixas no hemisfério norte. Então a pressão no hemisfério norte tende a ser mais elevada. Então aqui nós temos uma área de altíssima pressão no polo norte, uma área de alta pressão por volta dos 30 graus. Já no hemisfério sul tem pressão muito baixa, próximo ao trópico de Capricórnio. Uma pressão elevada aqui, mas não tão elevada quanto aqui. Mas é elevada também, mais alta do que aqui normalmente. Então o que vai acontecer? Como essa região é a zona de baixíssima pressão, os ventos vão tender a convergir para ela. Então, da região entre os trópicos, os chamados ventos alísios terão uma força muito maior. Vão soprar do trópico de Câncer até o Equador, mas eles continuam a trajetória e chegam até onde? Chegam até próximo do trópico de Capricórnio. Aqui, como a pressão é muito alta, tem uma força para empurrar a massa polar até próximo à latitude dos 30 graus. Com isso, esse vento que saía da região de alta pressão nos 30 fica um tanto quanto reprimido, não consegue se estender muito, porque tem uma força muito maior proveniente de uma região de pressão muito maior. Já no hemisfério sul, os ventos tendem a ficar um pouco mais tímidos na região temperada e polar. Os ventos polares chegam no máximo na casa dos 30 graus de latitude sul, e aqui na região dos 30 graus, que é uma área de baixa pressão, o vento tende a ficar mais ou menos fazendo uns giros, tá certo? Ou no sentido anti-horário ou horário, próximo dessas latitudes aqui. Então, o que, que vai falar mais alto, vamos dizer assim, o que, que vai ser mais pronunciado
durante o verão do hemisfério sul? Esses ventos aqui, que são chamados de ventos alísios de nordeste. Os alísios de sudeste, eles ficam restritos a uma certa faixa do mundo, próximo da latitude de 30 graus. Mas aqui no hemisfério norte, na região tropical, intertropical, quem vai ter mais pronunciamento serão os ventos alísios de sudeste. Já os ventos de oeste, eles ficam reprimidos. E os ventos polares no hemisfério norte terão muito mais força, tanto que eles vão provocar quedas bruscas de temperatura na América do Norte, na Europa, na Ásia. Bom, então isso é verão do hemisfério sul, inverno do hemisfério norte. Se trocarmos os hemisférios, vamos ver, verão do hemisfério norte, inverno do hemisfério sul. Com isso, traçando novamente essas linhas, que são as latitudes de 30, 60 e 0, com isso, o que nós teremos? Que a região mais fria da Terra nesse momento é o hemisfério sul. Então, o Polo Sul terá uma temperatura muito baixa, porque uma pressão muito elevada. A pressão do hemisfério norte é um pouco menor, então no extremo norte tem uma pressão alta, mas não é tão alta quanto aqui no hemisfério sul. A região do Trópico de Câncer, próximo de 30 graus, no caso 23, terá uma pressão muito baixa. E a pressão no Trópico de Capricórnio, próximo a 30 graus, é uma pressão mais alta. O Equador sempre tem pressão baixa, porque é uma região quente. Então agora, o que nós teremos? Ventos atuantes na região norte, no hemisfério norte, sim. Só que o que acontece? Os ventos polares eles vão ter uma atuação mais pronunciada até na casa dos 60 graus. Os ventos aqui na região entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico ficam circulando mais ou menos nessa área. E quem vai ter força mesmo é o vento alísio de sudeste e o vento polar do sul. O vento polar meridional consegue atingir regiões na América do Sul, na África, provocando queda de temperatura. E esses ventos entre os trópicos terão força para chegar até o hemisfério norte. Então, os ventos mais pronunciados nessa época do ano são os ventos alísios de sudeste, enquanto que os de nordeste ficam reprimidos aqui no hemisfério norte, e os ventos polares do sul, que são esses aqui. Os ventos de oeste, durante a estação de inverno, eles tendem a ficar um pouco mais restritos. E os ventos polares, destaque para os ventos meridionais, os ventos provenientes do sul, ou o vento austral. Enquanto que tem aqui a atuação de vento polar no norte, mas fica restrito a uma região um tanto quanto desabitada. Enquanto que aqui não, a região sudeste do Brasil recebe ventos provenientes da região polar, fazendo com que as temperaturas sejam bem mais baixas. Então essa seria a circulação geral durante os meses de verão no hemisfério norte, que é por volta de final de junho, julho, agosto, até o final de setembro. Inverno no hemisfério sul é a mesma época do ano. Então seria uma forma de tentar ilustrar mais ou menos como acontece. Logicamente que o verão dura 3 meses, então nem sempre vai ser uma expansão tão acentuada. Às vezes fica um pouco mais restrita, porque o certo seria para cada mês do ano fazer um desenho diferente, mas acaba sendo muitos desenhos até mesmo parecidos. Então, tentando dividir em 3 desenhos, para a gente ter mais ou menos a noção de como se comportam esses ventos pela atmosfera em volta do globo terrestre. Então, portanto, sobre esse assunto seria isso. Agradeço a todos e muito obrigado. Tchau.